Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho mais, vamos estar aí no capítulo 18, capítulo 17, de Gênesis, falando um pouquinho sobre fé e fraqueza. Olha, vamos acompanhar Abrão e Sarai, porque depois que ele muda de nome, ela também, na sua caminhada, tanto lá de onde eles viviam, e também a sua caminhada espiritual, o crescimento espiritual de Abrão e de Sarai, que depois se tornam Abraão e Sara. Vamos lembrar um pouquinho aqui a história de Abraão, né? Pastor, faça uma síntese, onde vivia Abraão e como é que surgiu na história do povo de Deus? Abrão foi um patriarca, quer dizer, um daqueles antigos homens que deram origem a uma grande família, finalmente uma grande nação. Vivia na região de Ur dos Caldeus, uma próspera cidade naquilo que é hoje o Iraque. E segundo um chamado de Deus, uma ordem de Deus, largou tudo que tinha, confiando que Deus lhe daria uma herança maior. Saiu dali, passou pela Palestina, esteve no Egito, voltou à Palestina, onde Deus lhe disse que se estabelecesse. Ele é o pai da nação de Israel, como também é o pai Pai das nações, né? Pai das nações, especialmente as nações árabes e a nação de Israel, como mencionei. Como o mundo de então era aquele ali, ele também é chamado só o pai das nações. Sim, sim. No futuro se tornaria também o pai de todos os que creem. Exatamente. Bom, vamos mencionar como é que isso aconteceu, como chegou Abraão a se tornar pai, vamos dizer assim, dos árabes e dos israelenses ou israelitas, né? Nós temos aqui, numa dos tópicos, Agar e Ismael. Pastor, quem foi Agar? Agar era uma serva de Sarai, não é? Era uma empregada e era uma jovem, por assim dizer. Sarai já era uma pessoa de idade e Sarai fez uma proposta a Abrão que ele então tivesse nos dias de hoje um caso com Agar. Isso era uma cultura da época, não é? Seria uma espécie de barriga de aluguel, vamos dizer Isso, assim, né? Barriga de aluguel. Porque ela queria ter um filho e nessa impossibilidade ela propôs ao seu esposo que tivesse então... Sarai era estéril, então. Era estéril. Estéril porque, até por causa da idade, né? Ela já havia entrado na menopausa, certamente, e não tinha mais como gerar filhos. E ela gostaria muito de ter um filho. E Deus havia prometido que ele seria uma grande nação e tudo mais. Mas como isso iria acontecer se ela não tinha como gerar filhos? Então ela propôs que Agar fosse então a mãe desse filho, essa barriga de aluguel, não é? E daí é que Agar concebe e há um filho cujo nome é Ismael. E este vem, como o pastor Acílio falou, ser o pai dessas nações árabes que hoje nós conhecemos. Uma coisa interessante é que Agar era egípcia, né? E Abraão, hoje seria iraquiano, né? Na verdade ele era lá daquela região da Babilônia ali, né? Ur dos Caldeus. E agora nasce esse menino Ismael. Para a cultura da época isso era normal, né, pastor? Como costume social e cultural, isso era comum, que o filho de uma serva fosse considerado filho da patroa. E quando Sara fez essa proposta, estava se valendo de um procedimento mais ou menos comum. O que não foi aceitável e jamais seria, é que se Deus havia prometido que Abraão teria um filho, ele teria um filho pela graça de Deus e não precisava Abraão e Sara se preocupar em encontrar um atalho. Deus deu para Adão uma esposa, não duas. Deus deu para Abrão uma esposa, como ainda nos dá hoje a homens e mulheres um companheiro. Foi um erro, ainda que um erro facilmente compreensível, aceitável, mas um erro. E sabe que às vezes os costumes nem sempre são os melhores, né? Eu me lembro que uma vez estava viajando com o pastor Hélio Carnassali no Egito e nós conversamos com o nosso motorista de táxi. Perguntei para ele assim, quantas mulheres uma pessoa pode ter aqui? E ele disse, legalmente 4. E eu perguntei para ele, quantas você tem? Ele falou, uma, e é o suficiente. Então veja mesmo, num lugar que existem leis, alguns preferem ficar realmente com uma, Ainda e é melhor. o suficiente, né?
Bom, nós achamos melhor, alguns acham menos mal. Bom, mas vejam só, nasceu Ismael, mas também Abraão já estava velhinho também, ele também achava que era impossível, ele tinha que crer no milagre, não é? O relacionamento de Abraão com Deus era um relacionamento de fé, e a fé inclui o milagre. Se Deus disse que lhe daria um filho, é porque lhe daria. Abraão demorou um pouco para crer, mas finalmente creu, e Deus cumpriu para ele a sua promessa plenamente. Agora ali já começou uma consequência, né? Porque a Bíblia diz que quando Agar teve um filho, ela menosprezou a sua patroa, né? Começou, quem sabe, olha aqui, eu tenho um filho, você não tem, né? Criança é comum fazer isso. Mas parece que isso aconteceu, né, pastor João Batista? Perfeitamente. Ela começou a menosprezar a sua patroa como se ela agora fosse a patroa. Pelo menos é o que a linguagem bíblica nos dá a entender, né? Como se ela fosse a patroa e Sarai, então, fosse aquela segunda, nesse caso. E houve, logicamente, esse impasse entre ambas, ao ponto dela não ter mais ambiente naquela casa e ter que sair dali. Com seu filho, que embora fosse filho de Abraão, ele também deveria permanecer ali, mas não teve mais ambiente para permanecer ali. E eu percebo aqui que está especialmente em Gênesis capítulo 12 e em diante, a gente percebe ali Deus renovando o seu pacto com Abraão, apesar deste deslize, vamos dizer assim, e ele falando algumas coisas. Uma das coisas que ele diz, detalhando essa promessa que ele fez, foi: ande na minha presença e seja íntegro, ou seja, perfeito. É possível uma pessoa ser perfeita e ser íntegro? Jonathan, voltemos um pouco, algumas lições atrás, quando nós estudamos lá pela lição 4, mais ou menos, nós vimos a história de Caim e de Abel. Agora nós encontramos também a história de dois irmãos, não é? E de duas situações. A história de Caim querendo oferecer um sacrifício por esforço próprio, e agora nós encontramos Abraão querendo também, de alguma maneira, dar uma mão para Deus, não é? Então, nós vemos que nessas duas situações, o que o pastor Acílio já mencionou, é de que quando Deus dá uma ordem, ela é muito ao ponto, e não há razão para que nós nos desviemos dessa ordem. Que nós parece que não temos muita paciência de esperar em Deus. Se me permite, o caso de Saul. O caso de Saul, que era naquela guerra lá contra Agag, que ele deveria esperar Samuel para fazer a oferta, e ele se apressou. Vendo que Samuel não chegava, ele tomou a frente e fez a oferta, e quando Samuel chegou, ele disse: você não chegava, então eu tomei a frente e fiz isso. Mas nós, seres humanos, temos mesmo parece que esse hábito, esse costume, de queremos dar uma mão para Deus, para realizarmos aquilo que Deus gostaria de realizar em nós. Mas, pastor Acílio, alguns dizem assim: você tem que fazer a sua parte, aí Deus faz a dele. Como é que a gente junta isso aí, né? Certamente há uma parte para a gente fazer, mas essa parte só nos é conferida pelo próprio Deus. Quando Deus nos permite fazer alguma coisa, é porque Ele já fez tudo. A nossa parte é em resposta à ação dEle. A sua pergunta sobre perfeição, a palavra perfeição, ela significa basicamente plenitude, equilíbrio. Obviamente a perfeição a respeito de Deus é uma perfeição infinita, e o infinito não se compara a nada, a perfeição de Deus não se compara a nada. No nosso nível, perfeição quer dizer uma pessoa equilibrada e cheia de Deus, e que vive na plenitude do seu equilíbrio virtudes, ainda que com defeitos. Abraão, ao longo da vida, aprendeu esse tipo de perfeição. Saiu da inconstância, da insegurança, e foi para um ponto em que, de maneira equilibrada, tranquila, segura, ele confiava em Deus. Um exemplo para a gente. E impressionante, né? Os judeus e os árabes têm suas diferenças, mas uma coisa eles concordam, que Abraão foi um pai tremendo, né? Esse ponto comum eles têm. E da mesma forma que a gente mencionou semanas atrás, que não havia justificativa para Adão pecar jogando a culpa em Eva, nós sabemos que os filhos de Abraão, sejam eles
israelenses ou árabes ou os filhos da fé, nós não temos nenhum motivo para viver em litígio. Nós temos condições que Deus nos dá para vivermos em paz. Exatamente. Bom, ainda nós vemos aqui agora a segunda parte dessa aliança renovada. E a pergunta é a seguinte: como é? Quando ele promete, ele realmente cumpre? Não é? Bom, vamos continuar analisando aqui. Abraão recebeu uma visita. Olha, normalmente a gente recebe visitas assim de pessoas aqui da terra, mas essa visita parece que foi especial, né? O pastor João Batista, fala dessa visita que Abrão recebeu. É uma situação que nós observamos hoje, dada a violência, a secularização, as pessoas, elas são reticentes em receber visitas, não é? As portas sempre são muito trancafiadas, os muros, as cercas elétricas, etc. Mas Abraão estava descansando ali e ele avista aqueles 3 seres. Eu fico encantado como ele teve a sabedoria de saber que eram seres celestiais. E ele abre a sua casa, ele os convida para o descanso, para lavar os pés, para uma refeição, não é? E a Bíblia diz que pessoas, sem saberem, hospedaram anjos, não é? E ali estão 3 seres, Deus e mais 2 anjos como homens. Isso significa que, em algum momento, alguma pessoa pode estar recebendo a visita de um homem e é um anjo. E ali eles têm uma missão, eles têm um propósito naquela visita, cujo propósito Abraão não sabia, não havia sido revelado para ele com antecedência. E eles agora, Deus expõe para Abraão aquele propósito, mas só dois tópicos mais que eu diria. É que os 2 prosseguem na sua viagem, mas Deus permanece ali com Abraão. Como seria bom se Deus permanecesse conosco, não? Agora, uma coisa interessante ao ficar ali, Deus começa a falar com Abraão, e a gente lê no livro Amós 3, verso 7, que Deus sempre avisa o que ele vai fazer ao homem, aos profetas especialmente. E ele faz a mesma coisa com Abraão, dizendo que vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade que lá havia, né? E Abraão começa a dialogar com aquele que possivelmente seria Jesus. Certamente era Jesus, porque no Evangelho de João a Bíblia afirma claramente que quem era o elemento que revelava Deus ao mundo nessas visitas sempre era Jesus. Isso está no primeiro capítulo de João. Bom, a gente vê aqui essa característica amorosa de Deus, a condescendência divina diante de um pecado que causou separação entre nós e Deus. É Ele que toma iniciativa e vem ao nosso encontro. A gente perdeu a habilidade de procurar Deus. Deus vem ao nosso encontro. Vem para reafirmar coisas que até Ele já tinha dito, e na nossa pequena compreensão, na nossa fraca confiança, valia a pena repetir. Ele vem para repetir. Além disso, Ele vem para anunciar as coisas que vai fazer. Não só para mostrar a sua sabedoria excepcional, mas para oferecer oportunidade de escape, para oferecer restauração. A obra mais frequente de Deus é buscar pessoas para ajudar pessoas. E aqui, nessa visita, prenunciou a destruição de cidades próximas onde viviam parentes de Abraão. E Abraão, segundo um costume que todos nós temos até hoje, uma característica humana muito frequente no Oriente Médio, regateou, negociou, pechinchou, pediu para Deus dar um jeitinho e demonstrou com isso sua preocupação não só com as coisas de Deus, mas sua ternura também com a família humana, né? Com as pessoas com seu que ele queria próprio sobrinho, bem, não é? Com o sobrinho, Que estava em jogo aquela situação. É verdade. O nome desse sobrinho era Ló, não é? Ló. Ele Seu havia sobrinho separado em determinada ocasião da família, né? E escolheu morar em Sodoma e Gomorra. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa cidade, mas eu queria ainda mencionar uma coisa que ocorreu nessa visita, pastor João Batista. Parece-me que aqui a aliança de um filho é renovada e Sarai estava escutando atrás da cortina, porque não tinha porta naquela época, né? Era uma tenda. Exatamente. E ela estava escutando atrás da cortina e houve uma renovação da promessa de Deus de um filho. Exatamente, nessa visita desses anjos, do próprio Jesus, a gente vê Deus
dando mais uma chance para que o homem confie nele. E ele renova essa aliança, mas, sobretudo, a promessa principal não era tanto de bens materiais, como também de um filho. E como o senhor mesmo mencionou, Sarai estava ouvindo ali e disse consigo mesma, disse assim, poxa vida, eles mal sabem que eu não posso mais ter filhos. Como isso pode acontecer? Tinha quantos anos nessa idade? Talvez uns 90 anos. Uns 90 anos por aí, né? E daí é interessante a onisciência de Deus, não é? E os anjos disseram assim, por que você está rindo aí atrás? Está duvidando? Ele disse, não estou rindo não. Está sim, você está duvidando. Mas daqui a um ano isso vai acontecer. Eu queria aproveitar, Jonathan, acho que não é novidade para ninguém, que nós estamos sediados aqui na cidade de Jacareí. Sim. Há um bairro aqui em Jacareí chamado Cidade Salvador. Ali assistem algumas famílias, e uma dessas famílias é um senhor chamado Severino e a esposa se chama Raquel. Provavelmente eles estariam nos vendo. E quando fui pastor aqui em Jacareí, fui fazer uma visita para eles numa quinta-feira à tarde, há uns 10 anos atrás, e a Raquel tinha um desejo muito grande de ter um filho, imensamente. E naquele dia, naquela quinta-feira, na hora da oração, eu perguntei para ela, Raquel, você quer mesmo ter um filho? Ela disse, quero. Você se lembra de uma história bíblica? Eu havia batizado esse casal há algum tempo. E eu disse assim, olha, em nome de Jesus, daqui a um ano você vai ter um filho. Esse filho deve estar aí com uns 8 anos hoje, pela graça de Deus. Isso me emociona quando eu passo por essa história, de ver a bondade de Deus até os dias de hoje. Ou seja, Deus ainda faz milagres na sua vida, na nossa vida. E esse filho realmente veio, né? O filho veio e, numa dessas características muito peculiares do texto sagrado, o filho que, quando foi anunciado, provocou risos na mãe, o menino se chamou Isaac, que quer dizer riso. A gente podia até pensar que eram risos de achar engraçado aquilo, impossível. No começo da história. Para ser um riso de alegria, porque no veio. No final, riso de alegria, de satisfação. Maravilha. Deus satisfaz os mais profundos anseios humanos e atende nossas maiores carências. É verdade. Bom, vamos pensar um pouquinho ainda na questão da destruição das duas cidades. Nós vamos estudar depois um pouco mais a respeito desse filho, né? Abraão foi ali regateando, Senhor, se tiver 20, se tiver 15, se tiver 10. Ele achou que pelo menos 10, Ló, esposa, filhos, netos, genros, né? Ele falou, não é possível, deve ter 10 pessoas ali. E agora, aqueles anjos vão para aquele lugar e ali ocorre uma coisa interessante. A cidade era ruim mesmo, né, pastor? Era tão ruim que as pessoas não... Você encontra ali apenas Ló, desejoso de hospedá-los. Sim. Os encontra na praça e os convida para a sua casa. Eles, a princípio, eles rejeitam a oferta, mas ele os leva para a sua casa. E a cidade era tão ruim que você encontra, segundo o relato bíblico, crianças, jovens e velhos com o mesmo propósito de assaltar aquela casa e fazer mal àqueles seres. E hoje a gente sabe que a violência campeia em todos os lugares, mas parece que aquela cidade não perdia nada para as cidades de hoje. Inclusive, ao ler o relato da Bíblia, a gente percebe que os pecados deste povo eram os mesmos dos pecados da época do dilúvio. Ou seja, a sensualidade desvirtuada, né? Então, por exemplo, o homossexualismo imperante, não é? Mas a gente vê que aqui, inclusive, eram crianças, velhos e jovens. E a violência, né? Se não fizer o que eu quero, então a gente vai destruir, né? Desculpe interromper. E essa violência era tão grande e o apelo era tão pontual que eles queriam realmente era praticar violência sexual, porque o próprio Ló oferece-lhes as duas filhas, e na linguagem dele, são virgens, fiquem com elas, mas não façam mal a esses homens. E eles rejeitam, né? E agora Deus tem que intervir agora, uma primeira intervenção, né? Ele não destrói a cidade, mas tem um primeiro milagre ali. Quem sabe poderia até fazer com que aquelas pessoas mudassem de ideia. Viram um milagre de Deus, não é, pastor Assírio? Deus sempre oferece oportunidades da gente recuperar o tempo perdido e de corrigir
os malfeitos. É verdade que, como uma doença pode avançar para um estágio incurável, o pecado também pode levar alguém a uma situação em que, mesmo com o remédio oferecido por Deus, a pessoa não aceite mais. Era a característica marcante dessa cidade, Sodoma e Gomorra. Desgraçadamente, até um homem bom que vivia no meio deles acabou sendo influenciado pelo pecado reinante, e um homem bom como Ló já se contaminou um pouco, ainda que não além do limite. Sim. Mas como alguém que entra em contato com uma doença contagiosa, pega a doença, o pecado contagia. Ainda nesses casos, Deus tem misericórdia e permite, se houver desejo, a recuperação, a restauração. A palavra mais abrangente da Bíblia, a salvação. E o que eu percebo é que às vezes as pessoas vão tão longe que mesmo um milagre não faz com que as pessoas mudem de ideia. Eu lembro no dilúvio, antes também da porta se fechar, houve um grande milagre, os animais entrando na arca, e agora aquele milagre, aqueles 2 anjos ferem aqueles homens de cegueira, aquilo deveria fazer eles pensarem, refletirem. Jesus chegou a dizer uma vez, Jonathan, ele disse assim: quem tem a palavra de Deus e não acredita nela, não vai acreditar ainda que um morto ressuscitasse. Quer dizer, quem espera ver para crer, nunca vai nem ver nem crer. A fé é um passo de confiança, e confiança na palavra de Deus. Para esses que confiam na palavra de Deus, os milagres de Deus estão disponíveis, mas não são determinantes para a fé, porque ele já tinha fé antes de receber o milagre. E quem espera um milagre para crer, nem com milagre acredita, né? É impressionante, né? Agora, a gente vê, por exemplo, que, e a gente deve pensar nisso, porque Jesus menciona que as cidades de Sodoma e Gomorra e os dias de Noé como exemplos para os últimos dias, não é, pastor João Batista? Perfeito. Em Apocalipse 18:4, nós encontramos aquela passagem, Deus dizendo para o povo: sai dela, povo meu, não é? Para não seres cúmplices dos seus flagelos. A mensagem para Ló era muito clara, ele deveria sair do meio daquele antro de prostituições e tanta coisa ruim. E nós também hoje, o livro de Jó, princípio Jó 1, verso 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Ou seja, as pessoas hoje parece que gostam, eu vou até colocar em outro tempo, gostamos de viver no fio da navalha, gostamos de viver perigosamente, gostamos de viver no meio do perigo. E Ló, lamentavelmente, foi para aquela cidade aonde ele não deveria ir. Enquanto Abraão permaneceu lá no seu lugar, num ambiente mais bucólico, ele preferiu a cidade no meio, justamente como o pastor Acílio acabou de dizer, se contaminando, pelo menos mentalmente, com aquelas coisas. Embora ele talvez não contemporizasse com aquilo, mas ele, de fato, estava vivendo aquele momento. E diria que é uma coisa muito interessante para o cristão, ele se afastar desses meios que propiciam a contaminação mental, visual, enfim, ou mesmo que ele está exposto a essas coisas hoje. Então, o cristão, aquele que quer seguir a Deus, ele deve realmente ter uma vida, aliás, hoje isso é uma tendência até, não do cristão, mas das pessoas, ter uma vida mais em contato com a natureza, né? Exatamente. Eu queria acrescentar uma coisa. Sim. É uma característica da natureza humana. Há um estranho tipo de prazer em a gente se expor ao risco. É por isso que crianças gostam de ir no trem fantasma, na montanha-russa, os jovens e os videogames adultos, que têm mais sucesso são aqueles que se causam mais adrenalina. Ou os esportes radicais, que são coisas que dentro de um regime de segurança são aceitáveis, mas são perigosas. Na vida espiritual, nós também sentimos um estranho prazer em se expor ao risco. E por isso até a pessoa que não quer pecar, às vezes se aproxima do pecado. Como alguém que apimentasse um pouco a vida para ver se a vida tem mais sabor. No dia que você tira a pimenta da comida, pode ficar com a impressão de que a comida perdeu o gosto. E alguns, quando vivem uma vida segura, tranquila, longe do risco, ficam com a impressão de que a vida perdeu o seu encanto. Foi por causa deste risco que Ló se expôs e, de maneira irremediável, para alguns membros da sua família, a uma contaminação pelo pecado.
Vamos ver aqui então a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, pastor João Batista, pastor Acílio. Esse mês de julho passado, eu passei ali, costeei o Mar Morto lá em Israel. E eu não podia deixar de pensar que ali era um local como o jardim do Senhor, de acordo com a Bíblia Sagrada, e agora depois da destruição, aquilo é um lugar morto. Mas antes de Deus tornar aquele lugar morto, Deus usou de misericórdia com Ló e sua família, não foi? Como teria misericórdia com todos os outros se aceitassem. A misericórdia de Deus não é restritiva, é a iniciativa humana de rejeitar que impede a gente de receber a bondade de Deus. Sim. Mas por causa de Abraão e por causa desta relutante e fraca fé do próprio Ló, Deus ofereceu para eles a oportunidade de escaparem da destruição. E esse apego natural que a gente chega a ter, a terra da gente, o lugar onde a gente vive, eles relutaram até em sair, mesmo sabendo do fim que se aproximava. Então, com uma insistência divina, eles foram retirados. E houve um momento em que Deus disse, nem olhem para trás. A expressão olhar não quer dizer só virar os olhos e contemplar alguma coisa. Quando você diz assim, olha essa criança para mim, você está dizendo, cuida dela, né? Não olha por isso, quer dizer, não busca essas coisas. Os ingleses dizem looking for, procurar, né? Então, o olhar da mulher de Ló para a sua terra, para o lugar que seria destruído por causa da maldade, pela mão de Deus, não foi apenas um olhar de saudade, mas demonstrava toda a preocupação e a identificação que ela tinha com aquele lugar. Lamentavelmente, a cidade foi destruída e quem se identificava tanto com a cidade e com o seu pecado foi destruído com ela. O senhor quer dizer, então, que uma pessoa que deixa a estrada larga, vamos dizer assim, que leva à perdição, de acordo com a Bíblia, e começa a trilhar o caminho estreito, que é estreito, é difícil, mas o final dele é maravilhoso, em algum momento da vida ele pode olhar para trás e desejar lá estar naquela estrada asfaltada, larga, com várias pistas, e isso pode significar a morte para a pessoa? Se for só a humana saudade, a lembrança de um tempo que passou, a misericórdia de Deus é suficiente para nos cobrir até estas atrações. Mas se isto representa não só um olhar, mas o desejo tão forte de voltar que eu só não volto porque estão me carregando. A minha identificação com aquela vida e a minha insatisfação com este privilégio de estar num caminho que vai para cima, ainda que poucos entrem nele. Isso pode representar a perdição, não como um castigo, uma vingança de Deus, mas porque é isso que aquela pessoa quer. Ela está dizendo que prefere aquilo. E como Deus não força a vontade humana, se ela prefere isso, ela terá. Pastor João Batista, eu percebo aqui que num primeiro momento dá a impressão até que Deus desrespeitou o livre-arbítrio de Ló. Agarrou na mão, assim, diz o relato bíblico, os anjos, e arrastou para fora. Só que diz, daqui para frente é com vocês. Agora não olhe para trás. Quer dizer que às vezes Deus até dá um empurrão na pessoa, não é? Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino, não é? Como o pastor Acílio mencionou, eles não tinham desejo de sair daquela cidade. Eles saíram quase que por uma intervenção divina. Porque dá a impressão que quando Deus quer salvar um filho seu, ele intervém de tal maneira que se a pessoa... Um pregador muito famoso disse o seguinte, você só se perde se você quiser, porque os anjos estão do seu lado, a sua família que lhe ama está do seu lado, Deus está do seu lado, Jesus morreu por você. Quer dizer, tem tantas entidades que querem o seu bem, você só se perde se você quiser. É bem verdade que os atrativos que Satanás coloca dentro das pessoas parece que chama muita atenção. E finalmente você encontra que os próprios genros de Ló, não é? Não quiseram sair. Só ele, a esposa e 2 filhas foram arrastadas e ainda assim a esposa se perdeu no meio do caminho. Não é? Sim. É um lamento. Embora Deus não force isso, não interfira no nosso livre-arbítrio, Deus queria salvar. E eu gostaria de mencionar também uma outra coisa. É que isso é o lado histórico, aquilo que alguns chamam de sal, não é? Quer dizer, a parte histórica, dura da palavra. O que é importante para nós hoje
de que nós temos que imaginar que um dia esse mundo também irá se acabar com fogo. Sim. Não é? E que Jesus deseja resgatar aqueles que desejam ir para o lar celestial, para Canaã celestial. E muitas vezes nós estamos nos prendendo muito às coisas desse mundo, nós parece que ficamos com torcicolo de tanto olharmos para trás, as coisas que às vezes estamos para perder, que para nós tem um valor inestimável, e às vezes a gente se esquece que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem veio ao coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. E, inclusive, já que o senhor falou coisas preparadas para nós, eu me lembro que o livro do Apocalipse menciona que o fogo foi preparado não para nós, não é isso, pastor Arcílio? O fogo na Bíblia é um elemento purificador, não só na Bíblia, hoje também o fogo purifica. E no contexto da luta entre o bem e o mal, Deus preparou o fogo para queimar o mal e para destruir essa influência negativa que, por causa do inimigo de Deus, entrou no mundo. Então, Deus não preparou fogo para os seus filhos, mas o fogo está preparado, e se a pessoa prefere mergulhar nele, como alguém que mergulha na água se molha, quem ficar do lado do fogo vai se queimar, e esse fogo terá efeitos eternos. Sodoma e Gomorra são modelos bíblicos do que vai acontecer com o mal finalmente, não só numa cidadezinha, mas o mal em todo o universo. Como Sodoma e Gomorra não existem mais, o mal um dia não mais existirá. Bom, eu vou aproveitar para dizer o seguinte, eu disse que eu passei por lá agora justamente no mês de julho. E se o fogo é eterno, ele não estava queimando mais não, que eu passei tranquilamente. Como é que pode ser fogo eterno que desceu sobre a cidade e não está lá mais? A expressão eterno significa fogo de efeitos eternos. E não deixa de ser uma hipérbole, né? Além disso, como o fogo queima, veja, para ter fogo eternamente, você precisaria ter combustível eterno. Sim. O fogo se esgota quando o combustível esgota. Se Deus permitisse que o fogo que queima o mal fosse eterno, Deus teria que permitir que o mal também fosse eterno. Como o mal tem fim e ele é o combustível do fogo, no dia que o mal termina, o fogo termina. Os efeitos são eternos. Nunca mais o mal se levantará. Então quer dizer que essa teoria que alguns têm de que o inferno vai ficar queimando, 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 e ali vão ficar aquelas pessoas queimando, queimando. Isso é uma invenção humana, então. Além de um contrassenso, porque Deus não tem essa crueldade de fazer alguém sofrer pela eternidade como pagamento por um pecado de 70 anos, seria injusto, né? Além disso, para ser assim, Deus teria que dar para o mal uma existência eterna. O que nem Deus quer, nem a gente quer, nem o próprio pecador. O pecador sofrendo um pouco, até ele pede para morrer. A morte do pecador é também em si um ato da misericórdia de Deus. Mas voltemos aqui à destruição de Sodoma e Gomorra e a misericórdia divina. Porque mesmo depois, pastor, que ele tirou Ló ainda regateou com Deus, falou assim, Senhor, eu não queria ir lá para as montanhas não, será que eu não posso ir para Zoar? É uma cidade tão pequenininha, né? Uma cidade tão pequena, não poderia ir para ali, aonde... E diante de tudo isso, a gente vê uma consequência ainda... Quando Deus determina um caminho e a gente não segue, nós acabamos sendo responsáveis por nossas escolhas, quando nós escolhemos isso. Uma das escolhas trágicas que eu vejo dele ter escolhido a cidade de Zoar, uma cidadezinha pacata, etc., foi que depois ele teve que morar numa caverna e deu no que deu, né? A família dele virou um problema que a Bíblia, ela relata... A gente até fala relata isso. tudo, Ela né? relata tudo, ela não esconde os exato. fatos, né? Então, às vezes, algumas pessoas perguntam, mas isso está registrado na Bíblia? Como é que isso pôde acontecer e tal? A gente encontra realmente esse caso de Ló indo morar num determinado local onde ele acabou tendo uma relação incestuosa com as suas filhas. O que a gente não pode esconder que está no relato bíblico, não é? E vieram filhos ali que Sim. deram uma nação que não foi coisa boa. Né? E, lamentavelmente, a despeito dele ter salvado a vida e ter salvado a vida das suas filhas, ainda assim, a escolha dele ter ido para aquele local também teve consequências graves para ele. Se ele tivesse obedecido a Deus, não importa se ele tivesse andado a noite inteira e mais um dia, porque quando ele amanheceu, estava chegando naquela cidade, Sim. E aí olhou para trás, a cidade já estava... Abraão olhou e viu que a cidade só subia fumaça, né? Exato.
Uma coisa interessante a lembrar também é que Zoar acabou sendo destruída depois. No fundo, a Bíblia relata 5 cidades sendo destruídas: Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Né? São 5 cidades da planície. Ou seja, quando Deus destrói o mal, ele destrói realmente por completo. Ô, Jonathan, você que esteve naquela região, aonde se encontraria hoje essa cidade? Bom, existem algumas teorias, existem alguns que afirmam categoricamente, e eu estava na companhia do professor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, e o pastor Fabris, Jorge Fabris, da Unisa, e nós passamos em frente a um local em que alguns dizem que ali é o que sobrou da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós não pudemos parar, já era tardezinho, mas falamos, olha, é aqui que o pessoal diz, olha. E aí o professor Rodrigo olhou. Na verdade, alguns afirmam que ali, porque foi encontrado muitas coisas, existe um museu em Knoxville, nos Estados Unidos, onde existe ali alguns pedaços de rocha que foram trazidos de lá, todo perfurado por enxofre. E a Bíblia diz que choveu fogo e enxofre. E realmente encontra-se na região ali. E existem pessoas que dizem, já localizaram as 5 cidades. A arqueologia é um campo assim que alguns dizem outros não, mas o fato é que tem se encontrado evidências que realmente choveu enxofre naquele local, a depressão ali é muito grande, realmente fogo passou por ali, existem muitas cinzas. E a presença de sal, né? Exatamente, né? Um local morto, o Mar Morto hoje já se dividiu em 2, eles tiram muito minério dali, então quase que são 2 mares mortos hoje em dia. Mas ali lembra também a misericórdia de Deus, ali a misericórdia junto com justiça, como é que junta isso, pastor? Você não consegue separar, né? Porque Deus é plenitude, né? A justiça plena e a bondade plena estão em Deus. Ali você encontra a consequência do pecado e você encontra a bondosa iniciativa divina de salvar pessoas. Se você abrir a Bíblia da primeira página até a última, você vai encontrar Deus buscando pessoas. Quando Adão pecou, foi Deus que tomou a iniciativa de buscar. Quando Jacó pecou, Deus foi pela estrada atrás dele. Quando Paulo guerreava contra cristãos, Deus pela estrada atrás dele. Quando Jonas fugiu de Deus para o mar, Deus pelo mar atrás dele. Jesus contou as parábolas e disse, uma ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. Uma moeda se perdeu, a dona foi atrás. Deus sempre anda atrás da gente. A salvação do homem é iniciativa divina. Nós perdemos com o pecado até a capacidade de querer e de escolher a salvação. Por isso Deus toma iniciativas, não para forçar a vontade, mas para devolver livre-arbítrio. Deus toca no coração, impressiona, para que a pessoa não queira só o mal, passe a querer o bem também. A escolha é dela, mas Deus toma a iniciativa como tomou lá. E a história de Sodoma e Gomorra não é só uma história de destruição e morte, mas uma história de salvação daqueles que querem. Agora, finalmente, a Bíblia diz em todos os lugares que o fim vem, que naquele dia Deus poupará os seus filhos como um homem poupa um filho que o serve, mas o mal será eliminado. Então, a justiça de Deus, ela virá, e é pela paciência de Deus que a justiça parece tardar. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não está atrasando sua demonstração de justiça. Apenas Ele quer que mais gente se salve. Então, em tudo, a gente vê o amor, a ternura, o carinho de Deus, a saudade que Ele tem de nós e sua iniciativa constante de nos trazer de volta para si. Essa talvez a mais bela, mais impressiva lição da triste história de Sodoma e Gomorra. Muito bem, o tempo acabou, né? Pastor João Batista, 30 segundos para suas palavras finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e eu apenas emprestaria as palavras do pastor Acílio aqui, que graças a Deus tudo isso vai terminar, essas dores terminarão e a oportunidade que Ele deu para Sodoma e Gomorra, Deus não faz as coisas sem primeiro avisar. Ele deu uma oportunidade, ainda hoje Deus nos dá essa oportunidade para que nós possamos refletir se vale a pena viver assim. E eu terminaria com uma pergunta, não é? Aonde queremos estar por ocasião da volta de Jesus? De que lado nós vamos estar? Para isso é necessário que nós escolhamos hoje. E a Bíblia diz, hoje escolhei a quem se faz. Pastor Acílio, suas palavras finais.
A Bíblia diz que em Deus a justiça e a paz se beijam, se encontram. Deus é sempre bom e sua misericórdia é sempre disponível. Vamos aceitá-la, vamos abrir nosso coração para que Deus entre. Ele vai nos fazer bem a todos. E a salvação é um presente de graça garantido, minha e tua.